Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Peço para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, por favor. Capítulo de número 14, versículo de número 22. Hoje, desde cedo, Deus estava falando comigo a respeito dessa mensagem. Confesso aos irmãos que estava a semana inteira estudando uma outra mensagem, né? Que eram as formas que o diabo vem e as armas que o diabo usa para nos derrubar, né? Através da tentação, através da acusação e através da tentação, através da acusação e através da mentira, né? Do engano, enganador, né? Tentador, acusador e enganador. Era a mensagem que eu estava estudando a semana inteira, até para trazer hoje à igreja. Mas desde cedo, o Espírito Santo de Deus estava falando comigo sobre essa mensagem. E ali eu comecei ali no quarto a orar e falar com Deus. Falei, Senhor, é essa mensagem que o Senhor quer mesmo, né? De Mateus 14, versículo 22. Aí a minha esposa chegou e eu falei que ia pregar em Mateus 14, versículo de número 22. Ela falou, o versículo que eu separei para ler hoje, se eu tivesse oportunidade. Então eu falei, amém, louvado seja Deus que confirmou todas as coisas. Quem achou diz amém? Amém. Então nós vamos ler, para a honra e glória do Senhor, até o versículo de número 33, do 22 até o 33, amém? Quero pedir que o pastor Tiago está fazendo essa leitura em nome de Jesus, e os irmãos que acharam nos acompanhem em nome de Jesus. Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o versículo de número 33. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já indo no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritavam com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Então disse Jesus, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus e vamos orar. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, é a sua palavra, Senhor, que está aqui hoje aos nossos corações. Precisamos, ó Pai, compreendê-la e precisamos do seu entendimento. Sem o teu Espírito Santo para discernir, Senhor, é como um livro qualquer. Mas com o teu Espírito Santo nos ensinando, Senhor, ó Pai, é a tua boca falando conosco. Pai, então neste momento, abençoe essa igreja e abra o meu coração, o meu entendimento, o entendimento da sua igreja para receber essa maravilhosa palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Deus. Louvando e adorando o nosso Deus que é poderoso. Glória a Deus, aleluia. Você tem liberdade para adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Nós começamos a ler essa palavra e um pouquinho antes dela, nós começamos a contemplar, se você ler alguns versículos antes, a primeira multiplicação dos pães, aonde o Senhor Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, acaba alimentando uma multidão de quase 5.000 homens, sem contar com crianças e mulheres. E o que acontece aqui? Depois que o Senhor faz esse milagre, esses ensinamentos maravilhosos, o que aconteceu? O Senhor decide então ficar para
despedir a multidão e manda que os discípulos entrem no barco para atravessar para o outro lado, uma cidade chamada Gadá, ou Genezaré, como as pessoas falam. Deixa eu falar uma coisa para você hoje. A palavra de Deus, nesses versículos, ela vai nos ensinar coisas importantes para a nossa vida. Então eu quero que você tenha muita atenção, tá? Você que está vindo à igreja todos os domingos, eu sempre falo, traga uma caneta, traga um caderninho e anote essas palavras e guarde para que você possa estudar na sua casa, porque elas vão trazer bênção para a sua vida em nome de Jesus. Outra coisa que eu quero pedir para a igreja é que essas palavras que estão sendo filmadas hoje aqui no culto, elas estão sendo divulgadas na internet, né? Todas elas estão sendo divulgadas na internet pelo nosso irmão Ronaldinho. Então os irmãos que vê o vídeo, compartilha, manda para pessoas que você sabe que vai precisar ouvir a voz do Senhor, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. O Rafael já me ligou e já me mandou mensagem de uma pessoa que já falou, que Deus falou com ela através da palavra, amém? Porque não é o pastor Alexandre que traz a mensagem, mas quem traz a mensagem é o Espírito Santo, amém? Eu estou aqui só para ser usado por Deus em nome de Jesus. E foi assim então que Jesus também fez todas essas coisas. Ele então decide esperar e despedir a multidão, até porque a multidão estava ali, já queria também levantar ele como rei, já queriam glorificar ele para colocar ele no trono, e o ministério dele era outro, não era reinar nessa terra, mas era reinar nas nossas vidas em nome de Jesus, amém? Quem está entendendo diz amém? Amém. E tinha que ir para Gadá, e agora o Senhor diz no versículo de número 22, por favor, pastor Tiago, versículo de número 22, acompanhe comigo, leia junto. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Diz amém? 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 Querido, algum texto da Bíblia, algumas traduções, está aí o Senhor Jesus o compeliu, né? Compeliu os seus discípulos. O que é compeliu? É obrigar, é empurrar, é forçar. Diz amém? Então nós começamos a entender que os discípulos em primeira mão não queriam ir. Quando Jesus olhou para os discípulos e disse: olha, eu vou ficar aqui despedindo a multidão, tudo bom com você, vai na paz, vai na graça. Vocês vão indo no barco e passem para o outro lado. Só que tinha um problema. Ali eram homens que conheciam o mar, eram homens pescadores, homens experientes no ramo de pesca, porque outrora era o que eles eram, pescadores. E aquele lugar, ele tinha uma fama de tempestades com frequência. E quem decidia encarar aquelas tempestades, geralmente naufragava. Então os discípulos não queriam ir e não queriam entrar no barco, porque eles tinham o conhecimento do que estava acontecendo. Quando o tempo começa a virar para a chuva, o que você diz? Misericórdia, olha o tempo que está, olha o vento, e aí vai tirando roupa do varal, é ou não é, irmã? Tira a roupa do varal, corre daqui, chama filho, chama irmã, e aquela correria, né? Se está na rua, não vê a hora de achar um lugar para se abrigar, não decide enfrentar ela no peito, tem medo do vento, de vir coisas e acabar machucando você, ou até ferindo a sua vida em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, que às vezes acontece com a gente. Deixa eu falar algo para você. Eles também não eram diferentes. Quando eles viram a tempestade, eles sabiam que ia enfrentar aquela tempestade. Eles começam a ver, eles começam a analisar e dizem assim: peraí, nós não vamos. Mas Jesus precisou compeli-los, ou obrigar, diga obrigar. Não, vocês vão, entra no barco. Eu estou mandando você entrar no barco. Pastor, o que eu aprendo com isso? Que muitas coisas nós precisamos às vezes do empurrãozinho de Deus para a gente acordar. A gente precisa do empurrãozinho de Deus para enfrentar coisas. Nós precisamos do empurrãozinho de Deus para entender que nem todas as tempestades que enfrentamos é para destruição, mas sim para uma bênção e um bem maior na sua vida em nome de Jesus. Nós precisamos compreender que quando Deus dá uma ordem, quando estamos sob a direção de Deus, não precisamos temer a nada, porque tudo está no controle de Deus. E muitas vezes, se Deus não for assim com a gente, se Deus não for duro com a gente, dizer não, vai, eu quero que você faça, e Deus não criar a situação, nós não vamos.
Quantos de nós aqui, a minha vida mesmo nessa cidade, eu cheguei a ficar sem ter um lugar para morar, sem saber para onde ir. E quando aconteceu isso nessa cidade, que eu fui mandado embora e fiquei na rua, sem saber para onde ir, eu pensei, é a pior coisa que está acontecendo na minha vida. E não era a melhor coisa que estava acontecendo na minha vida. Mesmo na rua, sem uma casa para morar, sem saber para onde ia, Deus criou aquela situação para me sair do lugar que eu estava, para que Ele pudesse entregar uma igreja nas minhas mãos, e hoje eu pudesse louvar e adorar a Ele para todo sempre. Hoje eu vejo que aquela situação, aquela tempestade me levou a crescer na presença de Deus. Eu precisava ir para o outro lado. Diga para o seu irmão, você precisa sair da situação que você está hoje e ir para o outro lado. Nós precisamos de um crescimento para a honra e glória do Senhor. Nós precisamos evoluir para a honra e glória do Senhor. E não existe uma evolução na minha vida, não existe um crescimento sem passar pelo processo das tempestades. Irmãos, as maiores ideias, os maiores inventores do mundo surgiram em meio à crise. Foi nos momentos de crise que foram criadas grandes ideias. Foi no momento de trevas, onde não existia luz, que foi criada a luz. Foi no momento onde todo mundo olhava e era tudo escuro, que foi feita a luz. Foi no momento de dificuldade e de fome que pessoas tiraram forças, até para ajudar gente que tinha menos que eles, e foram abençoados. Irmão, eu quero dizer para você, nós achamos que os momentos de dificuldade é para nos destruir, mas os momentos de dificuldade é para nos fortalecer em nome de Jesus. Irmãos, todo atleta, para ele criar uma musculatura, para ele ficar forte ou ficar com o corpo definido, ele primeiro precisa machucar o seu músculo. Precisa haver alguns rompimentos para que a musculatura possa se reconstituir e ela se reconstitui mais forte ainda. É assim que o corpo obedece. Cada provação ou cada problema que eu e você passa nos fortalece para lá na frente sermos mais que vencedores em nome de Jesus. Então nós não podemos olhar hoje para a tempestade que você está enfrentando e querer parar, não querer entrar no barco. E o que é o barco, pastor? O barco nada mais e nada menos é a confiança em Deus, é a fé em Jesus. Nos momentos de dificuldade é que eu preciso acreditar que Deus vai ajudar a minha vida e tudo vai mudar. Estou passando tempestade no meu casamento, vai passar em nome de Jesus. Estou passando uma tempestade com meus filhos, vai passar em nome de Jesus. Estou passando uma tempestade na empresa, vai passar em nome de Jesus. Estou passando uma tempestade na igreja, vai passar em nome de Jesus. Eu preciso crer nisso, mas muitas vezes preciso ser obrigado a fazer isso. E eu quero dizer para você, talvez a tempestade que você está passando é porque Deus colocou você e diz, vai, eu quero que você vá em frente, eu quero que você atravesse para o outro lado. E eu quero dizer, você vai chegar em nome de Jesus. Presta atenção, versículo de número 23, lê para mim, pastor. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E já era chegada a tarde, e estava ali só. Diz amém? Enquanto os discípulos, ele obriga os discípulos, e os discípulos entram, eu fico imaginando a cabeça dos discípulos, porque nós temos um problema muito difícil como ser humano. Diga assim, nós, ou a grande maioria, tem dificuldade em cumprir ordens. Irmão, eu nunca vi. Ai, eu não gosto de ser mandado. Eu não gosto que mandem em mim. Eu não gosto que me... Irmão, nós temos uma dificuldade de obedecer, seja qualquer coisa. Quando éramos crianças era obedecer o pai e a mãe. Quando nos tornamos adultos, às vezes é de obedecer a liderança, às vezes é de obedecer o encarregado na empresa, às vezes é de obedecer até o pai depois de mais velho, que a gente acha que a gente já sabe de tudo e o pai sempre viveu mais que a gente. Então nós temos dificuldade, o ser humano tem essa dificuldade de obedecer. E sempre que o ser humano tem uma ordem e que ele não entende o que está acontecendo ou o porquê daquilo, é normal ele questionar. Irmão, Jesus mandou os discípulos ir para o barco em meio a uma tempestade e ele ficou na praia. Era onde os discípulos queriam? Ficar. Quem sabe dentro do barco os discípulos não falavam, cadê ele? Mandou a gente, nós vamos enfrentar a tempestade, cadê ele agora? Como ele vai nos alcançar? Ele mandou nós irmos na frente, ele falou para nós irmos, que depois ele viria, mas como ele vai? Ele não tem barco. Como que Jesus ia? Aonde ele ia arrumar um barco? Como ele ia alcançar eles? Não tinha
aqueles homens poderiam ser salvos por Jesus. Talvez você está enfrentando a mesma situação e você pergunta: cadê Jesus? Aonde Jesus está, pastor? Meu marido está para sair de casa, minha esposa está para ir embora. Aonde Jesus está, pastor? Pastora, eu estou para ser mandado embora do serviço, a crise financeira me pegou. Aonde Jesus está? Eu quero dizer para você que Ele está no mesmo lugar aonde, quando Ele deixou os discípulos e dentro do barco mandou atravessar, e Ele saiu para orar, Ele saiu para interceder. Eu quero dizer para você que o nosso Jesus está ao lado do Pai, intercedendo por você hoje, em nome de Jesus. Amados, nós precisamos entender que não é porque nós não estamos sentindo a presença, não é porque nós não estamos vendo Jesus, que Ele não está conosco. Ele está sim todos os dias clamando, ao Pai, ao meu e ao seu favor, em nome de Jesus, amém? Deixa eu te falar algo bem interessante, querido. Está na hora de você abrir os seus olhos e entender que você precisa somente obedecer. Jesus fica, e o que Ele foi fazer? Diga, foi orar. Pena que a Bíblia não fala qual era a oração dele, mas Ele estava ali sozinho orando. Enquanto os discípulos estavam viajando no barco, Jesus estava se entregando à oração. Querido, Ele era filho de Deus, Ele tinha um contato pleno com Deus, e mesmo assim, Ele não perdeu o hábito de orar. Irmãos, não importa a tempestade que você esteja passando, não cesse as suas orações. Não importa a dificuldade que você está passando, não pare de orar e de falar com o Pai, porque Ele vai te socorrer no momento certo, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor e receba a bênção de Deus. Versículo de número 24 e 25. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Diz amém? Diz aleluia? Presta atenção, eles estavam no meio. A tempestade, ela nunca vai te pegar no início, ela sempre te pega no meio da jornada. Amém? As dificuldades nunca são no começo. Eu não conheço ninguém que vai entrar numa empresa e a dificuldade já começa hoje. Tem aqueles pequenos probleminhas no começo, mas você enfrenta. É depois de alguns anos que você começa a enfrentar dificuldade. É no meio daquela convivência que você enfrenta dificuldade. Geralmente a tempestade vem sempre no meio das situações da sua vida. Não é no início. Não é assim que você nasce, não é aqui no começo, mas sim, às vezes, quando você já tem aquele raciocínio próprio da sua vida de fazer o que você acha que pode fazer, e é ali que a tempestade vem te afligir. No relacionamento, pastor, no casamento era tudo beleza, mas agora eu já estou com 13 anos e eu estou passando já 4 anos. É no meio desse relacionamento que a tempestade veio, mas você vai vencer em nome de Jesus. Querido, deixa eu te falar. Nós precisamos emanar fé em Cristo Jesus. Nós precisamos entender e valorizar como foi o teatro que foi feito aqui, para que eu entendesse que valor Jesus tem na minha e na sua vida. A importância de nós termos um Deus todo-poderoso ao nosso lado. O salmista Davi diz: clamei ao Senhor no meio da minha angústia, e Ele me livrou dela. Diz amém? É na hora da angústia que eu clamo, é na hora da angústia que eu chamo, e Ele vem ao meu socorro. A Bíblia Sagrada diz que Jesus estava orando, mas na quarta, diga quarta vigília. Diga quarta vigília. Só para você entender, os judeus, eles dividiam em 4 períodos o período da noite. A primeira vigília era das 18 às 21 horas. A segunda vigília era das 21 às 24 ou 0 horas, para que você entenda. A terceira vigília era das 0 hora às 3 da manhã. E a quarta vigília era das 3 às 6 da manhã. Então você imagina, diga assim, quarta vigília. Estava entardecendo quando Jesus mandou eles ir. Quando Jesus obrigou eles a entrar no barco, estava ficando tardinha já, a Bíblia narrou para nós, logo no começo. Já estava ficando tardinha, logo na primeira vigília. E o Senhor Jesus foi orar, diga, foi orar. E Ele ficou no monte até a quarta vigília, diga, quarta vigília. Das 3 da manhã, quando deu 3 da manhã, das 3 às 6, da quarta vigília, Ele levanta e vai se encontrar com os discípulos. Os discípulos já estavam no meio do mar. Eu quero dizer para você, não importa a distância hoje que você está de Jesus, se você clamar a Ele, Ele vai te alcançar em nome de Jesus. Não importa, pastor, às vezes eu me
sinto longe, pastor. Às vezes eu sinto que eu peguei o meu barco e estou lá no meio, pastor. Às vezes eu me sinto, pastor, tão longe de Deus. Eu quero dizer para você, não importa a distância que você está de Deus hoje, se você clamar por Ele, Ele vai te alcançar em nome de Jesus. Deus, Ele quer ter um compromisso com você. Deus, Ele quer ter um particular com você. Só que você precisa querer. Quantos aqui querem receber esse Deus? Diz amém. Então eu preciso clamar. Eu preciso chamar por Ele. Eu preciso olhar para Ele e dizer: Deus, eu estou cansado. Deus, eu estou fadigado. E Ele vai trocar o seu fardo por um fardo suave. Ele vai mudar a sua história. Mas eu preciso entender que Ele não está longe. Para Deus, para Jesus não existe distância. Os discípulos estavam no meio, mas mesmo assim Ele alcançou. E hoje, através dessa palavra, Jesus vai te alcançar em nome do Senhor. Aplauda o Senhor e receba. Agora Jesus obriga eles passarem por uma tempestade, obriga eles a entrar num barco. E parece que quando obedecemos a Jesus, irmão, não sei se você pensa assim, mas é tão difícil quando nós obedecemos ao Senhor Jesus. Parece que estamos fazendo a coisa mais errada. Porque é incrível, quando nós obedecemos e seguimos as ordens de Jesus, a gente acha que tudo vai melhorar e na verdade parece que tudo piora. Eu conheço muita gente que diz: depois que eu aceitei Jesus é bom, irmão, mas depois que eu aceitei Jesus algumas coisas complicou. Para mim não é que complicou, você está passando a tempestade, mas vai passar e você vai vencer em nome de Jesus. Irmão, parece que ouvir Jesus e fazer o que Jesus quer é muito ruim, mas não é, é só impressão. É o inimigo querendo te parar. Sabe por quê? Porque o inimigo, o diabo, ele sabe que as coisas de Deus para a sua vida são grandes em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa, meu amado. É nessas horas que eu e você precisa analisar, precisa parar, precisa entender, precisa compreender. Precisa compreender que o meu e o seu Deus está ao seu lado querendo te ajudar. Você só tem que deixar Ele fazer. E se você chamar Ele hoje, Ele vai te socorrer. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. E toma um pouquinho de chuva. Amém? Tá chovendo aí, gente? Tá difícil? Quem tá com calor diz amém. Amém. Faz tempo que você não toma um banho de chuva. Você era criança, lembra? Tempo? Eu queria que Deus abençoe. Amém, irmãos? Jesus manda eles ir. E tudo começou a dar errado. Foi muita tempestade. Eu costumo comparar, quando nós deixamos Deus entrar na nossa vida, foi como o teatro foi feito. Ele precisa limpar algumas coisas. Diga, limpar. Diga, Ele precisa fazer uma faxina. Diga, Deus quer fazer uma faxina na sua vida. Só que eu tenho que deixar. Qual que é o marido aqui que gosta de faxina? Fala a verdade. É muito bom depois dela, né? Que você chega em casa, né, irmão Elis? Tá aquele cheirinho gostoso. Mas imagina, irmão Elis, você chega no meio da faxina. No meio da faxina. Cansado do trabalho. Você entra e fala assim: eu vou tomar um banho. Quando você entra no banheiro, vassoura, tudo fora do lugar. É ou não é? Aí você fala: meu Deus, eu vou pro meu quarto. Chega no quarto, cadê a cama? Cadê minha cama? Eu quero descansar. Cadê a cama? Tá na sala. Aí você fala: meu Deus, cadê meu sofá? Ah, amor, tá lá na varanda. Por quê, irmão? Porque querendo ou não querendo, nós precisamos entender que toda faxina, para limpar, diga, bagunça. Quando Deus vai fazer uma faxina na minha vida, Ele tira tudo do lugar. Ele tem que tirar todos os móveis. Irmão, existe faxina que não tira móvel do lugar? Tem que tirar a teia de aranha, tem que tirar aquela poeirinha que você coloca embaixo do tapete, tem que tirar os móveis do lugar, dos cantos para poder varrer, e aí vai mexendo num, vai mexendo no outro. Quando Jesus entra na sua vida, imagine o tanto de sujeira, o tanto de pecado que tem acumulado escondido, porque nós pecamos, mas gostamos de esconder que estamos pecando. Gostamos de olhar para o outro e apontar o erro dos outros, e esquecemos que temos um pior. Mas ninguém sabe, está embaixo do armário, está embaixo da cama, está embaixo do tapete. Só que quando aceitamos Jesus, Ele tira tudo isso e revela todos os nossos defeitos e os nossos pecados. E aí os nossos pecados revelados nos assustam. Mas Ele não faz isso para nos acusar, Ele faz isso para nos perdoar. Porque pecado confessado é pecado perdoado em nome de Jesus. Então Ele tira tudo do lugar. Então parece que está bagunçado, parece que está difícil, parece que é tempestade, mas não é não. Deus está fazendo uma faxina na sua vida. E depois que acabar, fala aí, irmão Elis, depois que acaba a faxina, depois que acaba a faxina, é ou não é gostoso, irmão? Maridos, é ou não é gostoso? Quem é homem diz amém. Amém. A gente tem uns com dúvida aí. Ei, quem é homem diz amém.
Amém. Marido, deixa eu falar uma coisa pra você, é gostoso, não é, marido? Você chega em casa, tá lá, caminha cheirosinha, o chão dá pra andar descalço. Rapaz, quando tem faxina, tira o pezinho, vai com chinelo, não, descalço, eu gosto de andar descalço, não tem uma areinha, tudo limpinho, tudo limpinho. E aí não precisa fazer mais? Acabou, você faz uma faxina só na vida? Diga assim, de quanto em quanto tempo tem que fazer faxina, mulherada? Fala aí, meu irmão. Toda semana. Uma vez na Semana. semana precisa de faxina. Eu quero dizer para você que é cristão hoje, pelo menos uma vez na semana você precisa parar a sua vida espiritual e fazer uma faxina santa com a vassoura da palavra, porque é isso que vai mudar e limpar o seu coração hoje, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e receba a glória e a graça de Deus. Jesus deu uma olhada e falou: peraí, eu preciso socorrer eles. Eles estão no meio agora. A tempestade já deve estar alcançando ele e eu vou de encontro. E Jesus vem andando por onde? Diga sobre. Diga sobre. Dá para você imaginar a cena, irmão? Jesus andando sobre as águas? Você consegue imaginar a cena de Jesus andando sobre as águas? Quarta vigília da noite, de 3 a 6 horas da manhã, Jesus vinha andando sobre as águas. Diga tempestade. E Jesus andando sobre o vento forte, Jesus andando sobre as ondas altas, e Jesus andando sobre. Querido, deixa eu falar para você, a tempestade só existe para mim. A tempestade não existe para Deus. E se você estiver com Ele, pode ter certeza que também não vai existir para você, em nome de Jesus. Para Ele é um passeio. Para Ele a tempestade, para Deus os problemas é um passeio. Sabe por quê? Porque Ele resolve a hora que Ele quer e no momento que Ele quer. Entenda que Deus vai resolver os seus problemas e você vai glorificar em nome de Jesus. E Jesus veio. E aí o que aconteceu? A Bíblia fala que o barco já estava sendo açoitado pelas ondas. As ondas batiam no barco, vai quebrar o barco, e aqueles discípulos correm daqui, correm dali. Versículo de número 25, ele vem andando sobre as águas na quarta vigília. No versículo de número 26, olha o que está dizendo. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Diga assim: misericórdia. Diga misericórdia. Sabe o que eu olho em meio à luta, em meio à provação, em meio à tempestade? Que se você não tiver cuidado, você perde o espírito de discernimento. Você vê assombração aonde não é assombração, porque você está com medo. O medo te cega. O medo deixa você, o medo excessivo deixa você sem entendimento. E sem entendimento a Bíblia fala: o meu povo perece por falta de conhecimento, de não entender, de não conhecer. Muitas vezes nós estamos se perdendo porque na hora do medo nós não sabemos quem é amigo e quem é inimigo. E muitas vezes o inimigo nós chamamos de amigo e o amigo achamos que é inimigo. É só enfrentar problemas. É só passar por situação difícil. Vamos colocar o Júnior e a nossa irmã Júnior. Levanta aí, Júnior, por favor. O Júnior, cadê sua esposa, Júnior? Não está aqui? Cadê a Júnior? E depois de alguns anos, aquela esposa do Júnior, a Josi, né? Vem aqui, por favor. A Olivia e o papai, vem aqui. Gostou, né? Vamos ver? Esquenta não. Olivia e o papai, irmão, você tá vendo aí, tá bom. E depois de alguns anos, Aleluia, sai. isso dá glória a Deus, irmão. Quem sabe não faz milagre hoje, né? Amém? Irmãos, então tá aqui o papai não, o Júnior e a Josi, para honra e glória do Senhor Jesus. Então uma crise conjugal tremenda, tremenda. Vou matar, vou beber seu sangue. Eu também não te gosto, te odio. E começa. Aí eu encosto no Júnior.
e começa a chamar o Júnior para sair. Mas ela está passando por uma crise tão grande que na cabeça dela, o que ela pensa? O que ela pensa? Eu estou passando isso aí, e o pastor está com ele e não faz nada. Mas ela não sabe que eu estou orientando. Ela não sabe o que eu estou dizendo. Meu amigo, está errado do jeito que você faz. Ele é assim, sabe por quê? Porque o pastor apoia. Mas ela não sabe o que eu estou. Irmão, muda um pouquinho. Fala que ela está gatinha, uma hora ela vai gostar. Nem que você tenha que profetizar isso, mas faz em nome de Jesus. Ela não imagina isso, ela acha que eu sou o fantasma. A mesma coisa, a Edmar encosta na Josi aqui, o Júnior já começa, por isso que ela está assim, porque está encostada na Edmar, a Edmar que está fazendo a cabeça dela. Mas muitas vezes a Edmar está tentando orientá-la. Obrigado. Deixa eu te falar, querido, às vezes você está chamando de fantasma quem é de Deus, e quem não é de Deus você está trazendo para perto de você, só porque dá tapinha nas suas costas, te abraça e fala que você é gatinho ou gatinha. Amado, amigo de verdade é aquele que te aproxima de Deus. Amigo de verdade é aquele que fala da palavra de Deus. E é esses que vão salvar a sua vida no momento da dificuldade e da tempestade, em nome de Jesus. Irmão, nós somos artistas para entender, Deus está fazendo comigo. Eu nunca vi a humanidade, tudo Deus está fazendo. Por que Deus deixou isso? Por que Deus fez isso? Por que Deus faz assim comigo? Por que Deus... Como se Deus fosse culpado de todas as coisas. Nós decidimos a nossa vida do jeito que queremos, agimos do jeito que pensamos, falamos que a vida é nossa, fazemos o que queremos, e quando as coisas estão erradas, nós procuramos o homem. Deus, por que você está deixando? Não foi eu que deixei, foi você que quis, foi você que escolheu, foi você que pediu. Eu falei para você não fazer e você fez. E muitas vezes no meio da tempestade nós estamos chamando Deus de fantasma. O que é fantasma? As pessoas acreditam que fantasma é um espírito, mas a Bíblia, o dicionário fala que é só uma imagem quimera, ou seja, algo que não existe. Ela só é produzida através do medo. É um fantasma. Que medo. Jesus está vindo para salvar você. Jesus está vindo para mudar a sua vida. E você está com medo. Eu quero dizer para você, querido, não se assuste em meio das tempestades que você está passando da vida, não. Porque é Jesus que vem andando por cima e vai salvar você em nome de Jesus. Nós precisamos começar a discernir. Na tempestade, quem é de Deus e quem não é. No meio da tempestade nós se afastamos muito mais de Deus. Deus está vindo sobre as águas, Jesus está vindo, nós estamos se afastando. Eu estou com medo, eu não consigo, eu não vou vencer. É melhor parar com as coisas da obra de Deus. É melhor parar com esse negócio de ir na igreja. É melhor parar com esse negócio de cultuar a Deus. É melhor parar de me dedicar ao Senhor. Sabe por quê? Porque está ficando ruim. E Jesus está vindo sobre as águas para te dar a vitória. Jesus está vindo te socorrer hoje. Ele veio aqui para dizer que não é fantasma não fica com medo não, o que você está passando Ele permitiu para que você crescesse em nome de Jesus. E nós precisamos entender isso diante de Deus. Precisamos identificar as coisas, o que é de Deus e o que não é. O que é de Deus te aproxima de Deus. Tem coisa que aproxima a gente mais de Deus do que problema? Fala para o seu irmão. No problema você faz 380 campanhas, né? Tá passando um problema, você sai dessa igreja e pede oração. Aí você vai na do lado, pede oração. Aí você vai na do lado, pede oração. Você vai na do lado, pede oração. Aí levanta de madrugada, vai orar. Aí pede oração, vem na campanha de oração, põe meu nome na oração. Por isso que Paulo disse: quando eu penso que estou fraco, aí que eu estou forte. Porque é quando eu estou fraco, quando eu me sinto fraco, que eu me aproximo de Deus. Então na hora da fraqueza, na hora da dificuldade, é a hora de se aproximar de Deus e dizer: Senhor, segura na minha mão e me ajuda a vencer. Deus vai te dar vitória hoje em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor e receba a bênção de Deus. Os discípulos achavam que era um fantasma. No versículo de número 27, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Diga amém. Tende bom ânimo, sou eu, não temos. Jesus vem andando e disse: olha, fica animado, gente, para com essa tristeza no coração, para de ficar assustado, sou eu, não fique com medo não, tenha bom ânimo, eu estou aqui, é Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado, através do Espírito Santo para a sua vida. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor Jesus e obedecer. Diz amém? Diga assim: você precisa ouvir a voz e obedecer. Sabe o que Deus está dizendo para você no meio dessa tempestade? Ele está dizendo assim: sou eu. Tá? Olha para o teu irmão e diga assim: ele diz que é ele. Fica sossegado, é ele. É ele que está no negócio.
É Ele que está presente ali. Ah, pastor, a onda está alta. Ele está dizendo, sou eu. Eu estou aqui, fica sossegado. Ah, pastor, eu estou com muito medo. Eu estou achando que eu vou perder o emprego. E se você perder, Deus vai abrir mais 7 portas para você em nome de Jesus. Ah, pastor, eu acho que eu vou perder o casamento. Não vai perder não, porque Deus vai restituir em nome de Jesus. Eu estou no negócio. Jesus olhou, calma gente, não é fantasma não, sou eu. Você está com medo? Você está apavorado? Achando que esse problema vai matar você? Que vai te deixar você todo perdido? Jesus está falando para você, sou eu, fica sossegado. Eu criei a situação para abençoar você lá na frente. Diz amém? Depois ele disse, não tenha medo. Diz amém? Depois de você entender que é Ele, você precisa parar de ficar com medo. Diga assim, medo é muito bom quando é controlado. Quando ele torna pavor, é um perigo. O medo faz você ver coisa onde não tem. O medo faz você correr de coisa que não existe. E eu já contei várias vezes essa história para vocês. Que quantas vezes eu era tão medroso. Meu pai ainda vai estar aqui para falar para vocês isso. E irmão, eu era tão medroso. Eu tinha medo da própria sombra. Meu pai, eu não ia na cozinha à noite tomar água sozinho. Eu via espírito. Eu tinha um cobertor que toda vez que eu levantava ele para olhar, eu via a sombra de um lobisomem na parede. E era o próprio cobertor. Falei, pai, tem um lobisomem, pai. Tem um lobisomem no meu quarto. A gente foi estudar muito o lobisomem, foi ver, achou o lobisomem, era o cobertor. Medo do lobisomem. Aí cresci, fiquei mais velho, fiquei corajoso. Por que fiquei corajoso? Porque eu andava com os amigos. Aí perdi o medo. Aí vindo do baile, do mundão na época, ia sozinho na rua da minha casa, e toda vez que eu ia sozinho na rua da minha casa, eu via um homem embaixo da árvore fazer assim. Falava, meu Deus, o que será um bicho dali? Achava que era um bicho. Um dia eu vinha com um amigo veio pro mesmo lado, só para resumir, porque a maioria aqui já conhece. Vi um amigo vinha pro mesmo lado, eu olhei e falei, meu Deus, e agora eu vou ter que enfrentar o bicho, e agora? E meu amigo está aqui, se eu falar que eu vou voltar por causa desse bicho, ele vai falar e vai contar para todo mundo, eu vou passar uma vergonha, e fui do lado dele. E já de olho no bicho, falei, se o bicho apontar de novo, eu corro e deixo ele lá. E vim. Quando eu cheguei perto do bicho, que o bicho deu uma balançada, que eu olhei na bitola dos olhos do bicho, como diz um amigo meu, dentro dos olhos do bicho, era um saco de lixo, irmão. Que o vento batia e fazia assim, ó. O medo faz você ver coisa onde não tem. O medo faz você pensar tantas coisas aonde não. Jesus falou, não tenha medo, eu vou resolver os seus problemas, mas você precisa confiar em Deus. Se tem gente aqui hoje que confia em Deus, dá um glória a Deus e aplauda o Senhor. E disse, tem de bom ânimo. Irmão, como que eu venço a tempestade? Diga assim, entendendo que Deus está no controle de tudo, deixando o medo de lado e confiando em Deus. E terceiro, diga ânimo. Olha para o teu irmão e fala assim, tira essa cara de maracujá de gaveta em nome de Jesus. Como você quer vencer? Você quer vencer com o andar do Mazaró? Sou mais que vencedor. Você quer vencer com o andar do Mazaró, irmão? Você está de brincadeira comigo. Amado, ânimo, ânimo é o combustível do ser humano. O ser humano sem ânimo, ele não é nada. O ser humano sem ânimo, ele não faz nada. Ele não vence batalha nenhuma. Ser humano desanimado é presa para Satanás. Ou você coloca um sorriso e um ânimo no coração, ou o inimigo vai te engolir. Eu preciso entender hoje que eu preciso buscar ânimo, e esse ânimo está em Deus, porque a Bíblia Sagrada diz que aonde há o Espírito Santo de Deus, até a tristeza salta de alegria. Ah, olha pro teu irmão, como é que é teu nome? Pergunta pra ele, como é que é teu nome? Ah, ele falou o quê? Fernando, Joaquim? Ah, Zezinho, papai? O que ele falou que era? Não, o nome dele não é tristeza? Se até a tristeza salta de alegria, imagina o Fernando, o Joaquim, o Cláudio, irmão. Irmão, se você deixar o Espírito Santo entrar no seu coração, você vai ver que esse desânimo vai sair e você vai se tornar mais que vencedor em nome de Jesus. Sem ânimo não vai. Gideão estava lá, oh Senhor, o que será dos seus feitos?
Os medianitas vêm e me roubam, o que será dos seus feitos, o que o Senhor fez? Um anjo chegou nele e disse assim: ô varão valoroso. Ele disse: varão valoroso? Olha o que está acontecendo comigo, todo bravinho com ânimo. O anjo disse assim: ei, Gideão, homem valoroso, vai nessa tua força. A Bíblia Sagrada diz: vai na força de Deus. Diz para ele: vai na tua força. A Bíblia Sagrada diz que se você se mostrar frouxo na hora da angústia, as suas forças serão poucas. Se você se mostrar desanimado na hora da angústia, não vai ter força. Mas se na hora da angústia você se mostrar valente e animoso, a vitória vai ser sua hoje, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e receba essa bênção. Eu preciso acordar e entender que Deus quer coisa melhor para a minha vida. Que isso aí é só para mim chegar do outro lado. Você está passando só para você chegar do outro lado. Quantos problemas você não passou e você não venceu? É só para chegar do outro lado. Oh, amado, eu preciso que minha mente abra, meu coração abra para entender que as coisas de Deus são maiores do que as minhas. Que Deus quer me levar para lugares mais altos, em nome de Jesus. Pedro então olha e diz assim: se é tu mesmo, manda aí ter com. Diga assim: nunca duvide de Jesus. Nunca diga: eu quero saber se é Deus, meu irmão, ver se é Deus. Não, irmão, que Ele vai mostrar para você que é Deus. Olha para o seu irmão, Ele sempre vai provar para você que Ele é Deus. O duro é eu conseguir provar para Ele que sou verdadeiro e adorador. Pedro disse: então mandei ter contigo. Pedro veio, ó. E a Bíblia Sagrada diz no versículo de número 29. Olha, e ele diz: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Diz amém. Eu vejo muita gente dizer: pastor, o Pedro é brincadeira, que pequena fé que Pedro tinha, o Pedro afundou, o Pedro teve medo. E eu já vi gente falando, Juninho, quando chegar no céu vai falar para Pedro: por que você teve medo? Aí eu estou vendo Pedro falar para ele: eu andei, e você? Quem aqui já andou sobre as águas? Só quando a mulher pega para ver seu zap, né, irmão? Você sai, ó. Igual o vídeo que eu vi. A mulher pegou para ver o zap, o cara saiu andando em cima da água assim, ó. Irmão. Vamos parar de criticar Pedro. Ele andou. Nenhum dos discípulos que estavam ali dentro teve coragem de andar. Pedro andou. Se você chegar lá com piadinha com Pedro, ele vai dizer assim: eu andei. O que você fez já? Você vai ficar com vergonha, vai baixar a cabeça e sair andando. Pedro andou sobre as águas. Eu digo: andou sobre as águas. Você sabe qual foi o problema de Pedro? É que ele esqueceu que Jesus disse: não temas. E toda vez que Jesus diz não temas, eu preciso não temer. E a Bíblia diz que ele começou a andar sobre as águas. A Bíblia Sagrada diz no próximo versículo, lê para mim rapidamente, pastor. Já fica no jeito, pastor, para a gente não perder tempo. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Diz amém? Amém? Irmão, quando você tira os seus sentidos de Deus, você começa a sentir os ventos. Quando você tira o seu coração de Deus, você começa a sentir o impacto das ondas. Quando você tira os seus pensamentos de Deus, você começa a sentir as tribulações. Querido, Paulo e Silas estavam presos na cadeia, apanharam com os pés no tronco, e a Bíblia Sagrada diz que aqueles homens oravam e louvavam, e de repente veio um terremoto, abalou as estruturas, e eles foram libertos em nome de Jesus. Porque mesmo em meio às confusões, mesmo em meio às situações, o sentido dele, a vida deles estava em Deus. Quando nós tiramos o sentido de Deus no meio das provações, o medo volta. Pedro começou a dar uma sentida no vento, e aí o que aconteceu? O medo logo veio. Irmão, para de olhar para o vento, para de olhar para as ondas. Jesus está andando sobre ela. Qual é mais importante? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Juninho, imagina você, Juninho, num vento, tempestade, a onda. Vem uma pessoa andando sobre as águas. Você vai ter tempo de olhar para a onda? Você vai prestar atenção no vento? Irmão, está acontecendo algo sobrenatural. Diga: sobrenatural. Você vai ficar olhando para o vento? Irmão, tá aqui, ó, tempestade. Imagina a tempestade. Tempestade, vento, furacão. De repente você vê um homem voando. O que você vai observar?
Rapaz, como que esse cara tá voando no meio dessa tempestade? Isso eu tô falando de asa delta, de paraquedas. Você já vai olhar para que cara doido, velho. Olha, um vento desse ele voando, vai morrer. Você vai olhar para ele, o vento até é capaz de te matar, que você não está vendo ele. Aonde seus olhos estão? Aonde o seu foco está? A Bíblia diz que aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Onde seus olhos estão? Estão em Jesus mesmo. Seus pensamentos estão em Jesus. Porque se os meus olhos estiverem em Jesus, eu estou de olho no sobrenatural de Deus. Eu não tenho tempo para olhar para vento, eu não tenho tempo para olhar para onda. Então eu não fico com medo, sabe por quê? Porque eu vejo Jesus vindo sobre todas elas e me dando a vitória em nome de Jesus. Se você quer essa vitória na sua vida, dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Jesus então pega Pedro pelas mãos. Pedro começa a naufragar e diz: Senhor, me socorre, que vou perecer. Pedro pega e toma. Jesus pega e toma Pedro pelas mãos e coloca Pedro de pé de novo nas águas. E volta com Pedro para o barco, diz amém. Mas que cena bonita, hein, irmão? Irmão, se os seus olhos saíram de Deus, se a sua vida saiu da presença de Deus, se você hoje está ali ouvindo, assistindo ou escutando aqui, e às vezes você olha assim: pastor, meus olhos já saíram de Deus faz tempo. Eu quero dizer que a única coisa que você precisa fazer, então, é levantar a sua mão hoje, esticar a sua mão lá em cima e dizer: Pai, socorre-me. Porque Ele vai te socorrer hoje. Ele vai te tomar pelas suas mãos e vai colocar você de novo de pé para andar no sobrenatural de Deus. Você só precisa levantar a mão e dizer: Deus, eu quero. E Ele vai mudar a sua história hoje em nome de Jesus. E aí Pedro volta então para o barco. E quando chega no barco, Jesus era uma bênção, Jesus era amor, Jesus era tudo, mas Ele não deixava de corrigir os seus discípulos. Ele entra para o barco e diz: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Jesus estava dizendo para eles: olha, está acontecendo isso com vocês porque a fé de vocês tem sido pequena. Mas na hora que a fé de vocês aumentar, o milagre e as coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida hoje em nome de Jesus. Quando Jesus entra no barco, Ele acalma a tempestade, versículo de número 33. Rapidamente, por favor. Então aproximaram os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Será que você pode adorar Ele hoje e Ele dizer: Ele é verdadeiramente o Filho de Deus? Porque essa vai ser sua frase. Deus vai te dar vitória, seu casamento vai ser restituído, seus filhos vão sair da droga, a sua vida vai ser curada em nome de Jesus Cristo, a sua vida espiritual vai ascender de novo. E sabe o que você vai dizer depois da tempestade? Você sabe o que você vai dizer depois que Jesus entrar no seu barco? Você vai dizer: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Você vai dizer: verdadeiramente eu aceitei Jesus e foi a melhor escolha que eu fiz, porque Ele vai mudar a sua história. Amados, para encerrar agora e você ir para sua casa, a última lição que eu quero que você aprenda é que nós precisamos se desligar um pouquinho de nós. Jesus não estava enfrentando aquela tempestade, Jesus não mandou aqueles homens enfrentar aquela tempestade só para eles. Se você ler a passagem, Jesus estava indo para Gadá curar um homem que tinha uma legião de demônios. Irmãos, o nosso problema é que às vezes a gente só olha para nós. Se tudo que eu estiver passando não for algo que vai me beneficiar, eu fico triste. Eu não paro para pensar que aquilo que eu estou passando não vai me beneficiar, mas vai me beneficiar alguém. Eu não paro. Você quer ver uma coisa interessante? Está aí o pastor disputando uma vaga de trabalho para ganhar 3 mil reais, ô glória. Diga assim, amém? 3 mil reais, eu e o pastor disputando a vaga de trabalho, 3 mil reais. Eu cheguei numa moto, tem uma condiçãozinha melhor. O pastor chegou de chinela havaiana e está lá. E nós estamos disputando a vaga. Ele ganha a vaga e eu perco. Como é que eu fico? Como é que eu fico? Eu nunca olho e falo assim: não, ele precisava mais. Eu estou feliz, não foi dessa vez, mas eu estou feliz por aquele homem, porque eu estava com ele, eu via como ele estava precisando também, igual a mim. Então tá bom, ainda bem que foi para ele, Deus vai abrir outra porta para mim. A gente sempre quer ser beneficiado. Eu falo isso até nos cultos, querido. Olha para o seu irmão e diga assim: cultuar a Deus.
Às vezes a gente vem na igreja porque a gente quer receber alguma coisa, a gente vem na igreja porque eu estou bem. Se eu não estiver bem, eu não vou. A gente não se preocupa que estar na igreja às vezes vai fazer bem ao vizinho que está do lado. Olha para o teu irmão e diga assim: sabia às vezes que você vem aqui, você faz bem para quem está do seu lado? Às vezes você está só preocupado com você. Não vou porque eu estou cansado, eu não vou porque eu estou assim, eu não vou porque eu estou assado. E às vezes a sua vinda aqui, sentado nesse lugar, não é nem para você ser abençoado, mas é para você abençoar alguém através da sua presença. Você sabe a pessoa que fica mais feliz quando você vem aqui? Diga: Deus, Jesus. Sabe qual é a segunda pessoa? Diga: o pastor. Você quer ver você trazer benefício para a minha vida? É quando eu venho pregar aqui que eu vejo todo mundo. Agora todo mundo na igreja, de quarta, sexta, domingo, eu olho e vejo aquele monte de gente. Oh, glória! Eu vou para dentro do quarto e falo para minha irmã: oi, amor, irmãos, eu estou tão feliz. Às vezes você pode achar que não está trazendo benefício para a sua vida, mas vai abençoar a minha. Então vem em nome de Jesus. Se você quer abençoar a minha vida em nome de Jesus. Querido, a gente precisa entender que às vezes as pessoas que estão do nosso lado, às vezes você está enfrentando essa tempestade, é porque você tem que abençoar alguém. Você está enfrentando essa tempestade porque Deus está te usando para salvar alguém. Deus às vezes vai te tirar daquela empresa que é boa e vai te colocar em outra. Sabe por quê? Porque Ele quer salvar uma alma naquele lugar através da sua vida. Deus às vezes te muda de cidade, como me mudou, como me tirou de um lugar e me colocou aqui em Três Lagoas, na Vila Carioca, para salvar almas. Hoje nós estamos aqui, eu acho, umas 80 pessoas por aí, é isso? É isso, mais ou menos? Umas 80 pessoas nós temos aqui hoje, numa varanda. 80 pessoas temos aqui nessa varanda. Se eu tivesse me preocupado com o meu benefício, se eu tivesse me preocupado com a minha vida financeira, se eu tivesse preocupado com o meu status, que eu preciso crescer, que eu preciso ser alguém na vida, que eu preciso ter uma condição financeira melhor, eu posso dizer para você, eu talvez não tinha atingido nenhum de vocês com a palavra de Deus. Mas sabe o que aconteceu? Eu olhei e falei: sabe uma coisa, Senhor, menos de mim, mais de você. E sabe o que Deus fez? Me trouxe aqui, não foi para só me abençoar não, me trouxe aqui para abençoar você em nome de Jesus. E eu tenho que deixar o meu eu de lado para entender que a coisa mais importante nesse lugar é a sua vida. E Deus vai mudar a sua história hoje. Eu quero dizer que às vezes o que você está passando, o que você está passando, é para abençoar vidas. E você vai glorificar a Deus depois do milagre feito na sua vida e daqueles que estão ao seu lado. Às vezes você está passando uma dificuldade para que o seu esposo venha procurar Deus. Às vezes você está passando uma dificuldade para que a sua filha aceite Jesus como Salvador. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer um milagre na sua casa em nome de Jesus. Você crê? Eu só quero que você faça uma coisa. Se você crê, diga assim: eu sei que é Deus que está no controle, eu não temerei, e o meu ânimo será renovado em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus e aplauda o Senhor. Seja uma bênção aonde você estiver. Que Deus te abençoe.